Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Anderson Diniz, professor de matemática de vocês. Vamos para mais uma aula da semana. Nessa videoaula nós vamos estar tratando sobre o setor circular, que é uma parte do conteúdo de geometria que a gente já vem estudando aí nas últimas semanas. Falamos de circunferência, falamos de área do círculo e hoje nós vamos falar de setor circular. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Esse conteúdo está no capítulo 7 do livro de vocês. E eu peço que quem ainda não estudou, que dê uma lida com bastante atenção, assista as nossas videoaulas para poder acompanhar aí o desenvolvimento do conteúdo. E vamos lá dar continuidade. Para falar de setor circular, eu trouxe aqui essa imagem. Ó. Se você observar, nós temos aqui uma pizza. Ela está dividida em algumas fatias aí, ó. Temos aí, acho que basicamente 8 partes. E a ideia de setor circular é justamente essa, tá? É uma região do círculo, digamos, né? Uma parte do círculo, que seria pra gente aqui na prática cada fatia dessa. Então, cada fatia dessa daí que você tá vendo, tá? Que foi dividida aqui a pizza, ela representa o quê? Um setor circular, tá? É uma região tanto uma parte dessa aqui menor, quanto as outras que sobram aqui, tá? É isso que é, na verdade, o setor circular. Tá? Então, generalizando a situação, nós temos o quê? Um círculo, tá? E aí nós vamos ter aqui, ó, os componentes aqui, né, do círculo aqui, ó, deixa eu dividir aqui. Vamos ter o seguinte: eu tenho um segmento de reta que ele parte daqui do centro e vai até o ponto A, que eu estou chamando de raio. Outro segmento que vai do centro até o ponto B, que eu estou chamando também de raio. Só que eles seguem para a direção diferente. Então, eles têm essa abertura que eu chamo aqui de ângulo. Tá? Tem o ângulo. E aí, eu tenho também, olha só, a partir do momento que eu tenho esses dois raios aqui, se você observar, ele está dividindo esse círculo aqui em duas partes. Essa parte maior e essa parte menor aqui. Ou seja, essas partes aqui, tanto a maior quanto a menor, é chamada de setor também circular. E representa o setor circular. Esse setor menor aqui está relacionado a esse ângulo alfa. E esse outro aqui maior está relacionado ao outro ângulo maior aqui também. Tá? Tem outra situação também, ó. Aqui nessa parte aqui que vai de A até o B, que está relacionado ao ângulo alfa, esse lado aqui, ó, a gente chama isso aqui também de... Eu vou ter aqui o arco, tá? Que eu estou chamando de L aqui, tá? Então eu tenho esse arco menor e tenho também esse arco aqui maior, tá? Então, desse jeito aqui eu tenho um círculo dividido basicamente em duas partes, tá? E cada parte dessa se chama setor circular. Resumindo, o que é que eu tenho aqui? Tenho um segmento de reta de O até o A, que eu chamo de raio, outro segmento de O até B, também que é raio. Tenho este ângulo aqui AOB, que é o ângulo central, e tenho o arco L aqui, tá? Que vai de A até B. Então, resumidamente falando, nós temos o quê? Que o setor circular é uma região delimitada por dois segmentos de retas que parte do centro para a circunferência. Ou seja, esses segmentos de retas aqui são quem? São os raios. Tá? Então, é isso basicamente que é o setor circular. Agora, observa, ó. Se eu tenho aqui dois espaços, né, dois setores diferentes, eu posso também o que? Calcular a área desses setores. Então, tanto essa área menor aqui, como essa área maior. Tá? Aí a gente vai ver aqui, ó, como calcular a área do setor circular. Tá? Então vamos lá. Tenho aqui o círculo, tenho aqui os raios, tenho aqui o ângulo, que eu estou chamando de alfa, e o raio. O que é que a gente precisa lembrar? Presta atenção aqui, ó. Vamos ficar atento aqui na situação. Nós vimos na aula passada que nós temos o seguinte, que a área do círculo ela é dada pela equação π vezes o raio ao quadrado. Tá? A área do círculo é dada por essa equação. Então, isso aqui, que é a área total, né, do círculo,
é dada por essa equação aqui. Lembre o seguinte, quando nós temos uma volta completa no círculo, ele equivale a 360 graus em termos de ângulo. Uma volta completa. 360 graus. Então nós vamos pensar o seguinte, nós vamos fazer uma relação de área total com ângulo total. Área do setor circular com ângulo do setor circular. Então vamos lá, ó. Π vezes o raio ao quadrado, ele é relacionado a 360, que é o ângulo total. Isso aqui é a área total, 360 é o ângulo total. Eu quero saber a área do setor circular, estou chamando de ASC, área do setor circular. Ele está relacionado ao seu ângulo do setor, no caso aqui o alfa. Então eu tenho aqui alfa. Agora vou fazer aqui a regra de 3, ó, multiplicar o primeiro com o último e os dois do meio. Ó. Então vai ficar a área do setor circular multiplicado por 360 é igual ao alfa multiplicado por π vezes o raio ao quadrado. Para isolar aqui a área do setor circular, eu vou passar o 360 que está multiplicando, vai passar dividindo aqui. Ó. Então, a área do setor circular vai ser igual a alfa vezes o π alfa vezes π vezes raio ao quadrado, essa parte que já estava aqui, ó. Dividido por quanto? Dividido pelo 360, que estava multiplicando e passou dividindo. Tá? Então aqui, ó, nós temos a equação que faz calcular a área do setor circular, ou seja, uma área dessa daqui pequena aqui ou uma área dessa daqui maior. Então ela está relacionada a quem? Ao ângulo formado dividido por 360. E eu multiplico pela área do círculo. É basicamente essa a equação. Vamos aplicar isso aí, essa equação. Ó. Tá? Como eu vou resolver aqui os exemplos, ó. Calcule a área do menor setor dos círculos a seguir. Considere π igual a 3. Tenho aqui esse exemplo, tenho esse círculo, tenho o raio, tenho um ângulo de 120 e tenho um raio de 6. Vamos separar aqui o que a gente tem. Ó. Eu tenho o alfa. Esse 120 aí, ó, é quem? O alfa, tá? Tenho o raio, que vale quanto? 6 centímetros. E tenho o π, que vale quanto? Vale 3. Vou colocar aqui na equação, ó, a área do setor circular. É aquela equação lá, ó, π vezes alfa vezes o π vezes o raio ao quadrado. Isso dividido por quanto? Por 360. Vamos pegar esses valores que a gente tem e substituir aí na equação. Ó. Aqui, ó, o alfa é 120. Tá? O alfa é 120. Multiplicado pelo π, que vale 3, multiplicado pelo raio, que vale 6 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por quanto? Por 360. A área do setor circular vai ser... Ó, eu posso multiplicar aqui. Como isso aqui tudo é multiplicação, eu posso fazer isso, tá? Aqui, ó, eu vou fazer a potência. Então, vai ser, ó, 120 multiplicado por 3... dá 360, vezes o 6 ao quadrado, que dá quanto? 36, dividido por 360. Posso simplificar aí 360 por 360, ó, vai dar 1, né? Então, a minha área vai dar quanto? 36, que vai sobrar. Aqui é centímetro, então aqui vai ficar centímetro quadrado.
Então aqui é o cálculo do meu primeiro exemplo. Tá? E aí observa que eu só substituí os valores aí na fórmula, tá? Aqui na fórmula, aqui, ó, na equação, e fiz a multiplicação, depois a divisão. Outro exemplo, tá? Tenho aqui esse outro círculo, tenho o raio, né? Tenho um ângulo de 60 e o raio vale 4. Então vamos separar aqui o que é que eu tenho para não confundir, ó. Tenho o raio, que vale quanto? 4. O π continua sendo o mesmo valor, 3, tá? O π vale 3. E eu tenho o alfa, que vale quanto? Vale 60. E aí eu vou pegar agora e substituir aqui na equação. A área do setor circular vai ser igual a alfa vezes o π vezes o r ao quadrado dividido por 360. Então a área do setor circular vai ser igual a 60, que é o alfa, 60 vezes o π, que é 3, vezes 4 ao quadrado, dividido por 360. Então, a área desse setor circular vai ser... Posso pegar, olha, isso aqui, ó, vai dar 180, não é isso? Ó? 180. Então, eu vou ter 180 vezes 4 ao quadrado, 16, dividido por 360. Posso simplificar isso aqui tudo por 180. 180, 180. Então, eu vou ter a área do setor circular vai ser 180 dividido por 180 vai dar 1. Então, sobrou 16. E aqui eu tenho 360 dividido por 180. E vai dar quanto? Vai dar 2. Então, ficou 16 dividido por 2, que dá quanto? 8 centímetros quadrados. Então, esse aqui é o resultado do segundo exemplo. Foi uma aplicação também dessa equação aí. Tenho aqui uma outra situação, né, um pequeno problema, que diz assim, ó, uma pizza de formato circular foi dividida em 8 partes iguais. Se a pizza tem 9 centímetros de diâmetro, qual é a área correspondente à superfície de 3 fatias? Então aqui, ó, eu tenho a ilustração, ela está dividida em 8 partes, imagina que isso aqui é o meio, aqui, ó, tá? E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, vai dar 8. E quer saber o valor correspondente, digamos, de 3, a área aqui de 3 dessas aqui. Então, o que é que nós temos nela? Vamos lá. Eu tenho diâmetro. Diâmetro vale quanto? Aí está dizendo que vale 40. 40 centímetros. Lembra? Mas eu vou usar o raio. Raio é o diâmetro dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? 40 dividido por 2. Aí aqui eu tenho quanto? 20. Eu vou ter aqui 20 centímetros. Eu preciso do alfa, né, para a equação. Se você observar, isso aqui é uma situação onde eu vou usar justamente a equação do setor circular para poder calcular, porque ele quer o seguinte: qual é a área correspondente à superfície de 3 fatias? Então, ele quer de uma parte desse círculo, né? Uma parte dessa pizza. Então, eu vou ter que usar aquela equação. Então, eu preciso do alfa. O alfa vai ser o quê? Eu vou colocar aqui, ó, 360. 360 é o ângulo todo, completo. Mas eu vou querer saber quanto é que corresponde a uma parte. Eu vou dividir por 8. Então, vai ficar assim, ó, 360 dividido por 8. 36 dividido por 8, 4. 4 vezes 8, 32. Para 36, 4, abaixo 0. 40 dividido por 8, 5. Então, deu 45.
O valor correspondente ao ângulo de uma parte é 45 graus. Agora eu posso colocar na fórmula aqui, ó. A área do setor circular é igual ao alfa vezes π vezes o raio ao quadrado. Dividido por quanto? Por 360. Observe uma coisa, não foi dado π aqui na questão, no problema. Então, se não foi dado π, isso quer dizer que na minha resposta vai ter π, porque eu não vou ter como substituir o valor dele. Então, ele vai continuar na minha resposta final. Então, vamos lá substituindo os valores. A área do setor circular vai ser igual. O alfa é quanto? 45 vezes π, ó, não consigo substituir o π, vezes o raio ao quadrado. O raio é quanto? 20 ao quadrado. Tudo isso dividido por 360. A área do setor circular vai ser... Posso simplificar logo aqui tudo por 45. 45 e aqui 45. Então vai ficar quanto? Aqui vai dar 1. 360 dividido por 45 dá quanto? Vai dar 8 lá embaixo. Vezes 400 dividido por 8. Então, a área do setor circular vai ser igual... 400 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. Então, aqui vai dar 50 π. Só que isso aqui corresponde o quê? A área de uma fatia. Ele quer saber de 3. Então, para 3 fatias, nós vamos ter o quê? Para 3 fatias, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 50 π vezes 3. Aqui deu 50 π centímetros quadrados. Por quê? Porque aqui está em centímetro. Então, nós vamos ter a área de 3 fatias. A área de 3 fatias, coloca aqui o T e o F, vai ser quanto? Vai ser 50 π vezes 3. Então, vai dar quanto aqui? Ó? 150 π centímetros quadrados. Então, esse aqui é o valor correspondente à área de 3 fatias. Então, observe que foi também uma aplicação dessas equações aqui. Tudo bem? Agora é com vocês. Vamos resolver as atividades que estão em anexo. Qualquer dúvida é só chamar no PV. Bom estudo a todos e vamos continuar concentrado nos estudos.